Então, pessoal, agora que nós já entendemos um pouco do histórico da tabela periódica, conhecemos a organização dos elementos químicos na tabela periódica, nas linhas, né, que são as séries, e nas colunas, que são as famílias, agora nós vamos conhecer alguns grupos de elementos químicos dentro da tabela periódica. Então, tem aqui na página 290 do livro de vocês, tipos de elementos químicos, desde os primeiros estudos sobre os elementos periódicos até a concepção atual dos 118 elementos, essa área do conhecimento se tornou mais e mais complexa e as classificações de acordo com determinadas propriedades contribuíram para facilitar sua compreensão. Agora, vamos abordar uma forma de classificação dos elementos na tabela periódica de acordo com certas propriedades, separando-os em hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Então, ele está classificando aí esses elementos químicos em 4 grupos: hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Posteriormente, veremos que é possível também dividir os elementos em famílias e períodos. Observe a seguir como são organizados os elementos químicos em uma tabela periódica moderna. Então, tem aqui a tabela periódica na página 291, certo? Então, ele dividiu aqui o grupo, certo? Aqui verde, né? Esse verdinho aqui é o hidrogênio, aqui junto com esse forma o grupo dos não metais. Esse laranja são os metais alcalinos, esse amarelinho os metais alcalinos terrosos, esse rosa são metais esse rosinha aqui são metais de transição, e esse azul são os lantanídeos, esse rosa um pouco mais escuro os actinídeos, esse roxinho os outros metais, eu acho, esse amarelo mais escuro os semimetais, esse verdinho aqui, né, não metal, os halogênios e os gases nobres. Aí ele dividiu aqui em hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Então temos aqui o primeiro deles, né, o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento único com características próprias em relação aos outros e pode se combinar com metal, não metal e semimetal. Então, como vocês podem ver, o grupo do hidrogênio é só o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o diferentão da tabela periódica, ele é um elemento químico com propriedades bastante particulares, como, por exemplo, como o livro de vocês citou, a capacidade de se combinar com metal, como não metal, enfim. Ele é diferentão, certo? Por isso que ele é colocado à parte, ele não se encaixa em outro grupamento, certo? Ele é isolado mesmo. Está presente em muitas substâncias químicas, entre elas a mais importante para os seres vivos, a água, né? Formando aí a molécula da água, que é H2O. Ele é o elemento químico mais abundante no universo. É mais conhecido na forma de gás hidrogênio, H2, e mais leve que o ar, por isso é muito utilizado para encher balões, certo? Ele tanto é o elemento químico mais abundante do universo que ao interior das estrelas, parte, né, das estrelas é constituído por hidrogênio, ok? Então nós temos aqui o próximo grupo que são os metais. Então temos aqui, ó, estamos rodeados de exemplos de objetos produzidos com metais. Temos as joias, portões, moedas, janelas, peças de automóveis, até o celular de vocês, né, tem peças metálicas. Então temos aí, ó, alguns exemplos de metais são o ouro, né, que é o AU, a prata, que é o AG, o cromo, que é o CR, o alumínio, que é o AL, o ferro, FE, o cobre, CU, o sódio, Na, o potássio, K e o cálcio, Ca, certo? Então ele trouxe aqui 2 exemplos de metais, que é o ouro, né, e o ferro. Observem aqui que tem o número atômico dele, o seu número de massa atômica, o símbolo, o nome do elemento químico e a distribuição eletrônica, né? O final aí da distribuição eletrônica. Alguns minérios são constituídos por metais, como é o caso do minério de ferro. Os elementos químicos classificados como metais compartilham determinadas características. Então, essas são as características gerais de todos os metais. São sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido na temperatura ambiente. Apresentam um alto ponto de fusão, são difíceis de serem fundidos, certo? Então precisa de elevadíssimas temperaturas para a gente conseguir derreter um metal,
certo? Especialmente os ditos metais de transição, que estão lá no meio da tabela periódica. São dúcteis, o que quer dizer serem dúcteis? A gente consegue fazer fios bem finos a partir dos metais, né, ou lâminas também. E são empregados na fabricação de panelas e outros utensílios domésticos, também de fios elétricos, certo? Geralmente são bons condutores de eletricidade e de calor, e se encontram combinados a outros elementos, por isso precisam passar por uma transformação química para serem isolados. Geralmente são encontrados na natureza combinados. E tem tendência a se oxidar e enferrujar. O processo de oxidação é justamente o processo, né, de criar ferrugem no metal, certo? Aí tem aqui do ladinho um box chamado Saiba Mais. Você já ouviu falar dos semimetais? Eram considerados como semimetais 7 elementos químicos que apresentavam propriedades intermediárias entre metais e ametais. Atualmente, a IUPAC, né, que é aquele lá de química, excluiu esse grupo da classificação oficial dos elementos químicos. Então, temos aqui, os elementos que faziam parte dos semimetais foram reorganizados entre os metais e os não metais de acordo com a relevância de suas características, sendo mais próximas de um ou de outro grupo. Os elementos químicos classificados como semimetais eram o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Hoje, germânio, antimônio e polônio são considerados metais. Já o boro, o silício, o arsênio e o telúrio são considerados ametais. Então, realmente existia essa classificação, né, de semimetais que hoje não mais existe, tá bom? Então, temos aqui os ametais ou não metais, certo? São aqueles que apresentam propriedades geralmente opostas a dos metais. São exemplos de ametais: o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo e o enxofre. A temperatura ambiente, cerca de metade dos não metais são gasosos, como o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, certo? Com exceção do bromo, Br2, o gás bromo, que é líquido, todos os demais são sólidos. Então, dentro dos ametais, nós temos elementos químicos que vão estar no estado gasoso, que vão estar no estado líquido e que vão estar no estado sólido, certo? Eles não são bons condutores de eletricidade e nem de calor, certo? Como, por exemplo, os metais. E possuem um ponto de fusão bem menor do que o dos metais. Os não metais são classificados em diferentes grupos. Um deles é o dos halogênios, onde estão localizados flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Ok? Então, nós temos aí, portanto, os metais e os não metais. O último grupo é chamado de gases nobres, né? Que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Estão lá na coluna 18, certo? Na família 18 da tabela periódica, ok? Agora, né, nós já conhecemos, portanto, os elementos químicos, os seus grupamentos dentro da tabela periódica. Aí ele coloca aqui para que serve, né? Os gases nobres são utilizados geralmente para aliás, são utilizados nos letreiros luminosos, como é o caso do neônio, que tem aquela famosa lâmpada neon, né? Que tem uma luz bastante fosforescente, fluorescente, ok? E nós temos aí também que alguns gases nobres são utilizados, por exemplo, para você encher balões, tá bom? Porque são extremamente leves. Que acontece? Aqui no livro de vocês, ele vai falar agora sobre a distribuição eletrônica, que nós já estudamos nas camadas e subníveis e tal. E falar um pouco sobre a camada de valência, que é a última camada eletrônica, que nós também já conversamos sobre isso. Falar sobre as famílias, né? Aí ele coloca que as famílias, os elementos químicos presentes na mesma família, né, possuem propriedades químicas semelhantes, certo? E aí fala da denominação de alguns
grupos, né, dentro da tabela periódica, que eu já falei para vocês: 1, os metais alcalinos; 2, metais alcalinos terrosos; 13, família do boro; 14, família do carbono; 15, família do nitrogênio; 16, calcogênio; 17, halogênio; e o 18, os gases nobres. Aí ele fala de uma outra denominação, que são chamados elementos de transição externa e de transição interna. Olha o que ele fala. Os elementos do grupo 1 e 2 e de 13 a 18, que é aquele grupo A que eu mostrei para vocês, são chamados de elementos representativos, típicos ou característicos. Eles possuem subnível, como subnível mais energético, S ou P, e recebem nomes específicos, como a gente já viu, que está aí na tabelinha, né? Que é o nome dos grupos, 1, 2, 13 a 18, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos e assim por diante. Já aqueles que estão no meio da tabela periódica, que eu chamei de grupo B para vocês, né? São chamados de elementos de transição, né? E o seu subnível mais energético ou é o D ou é o F, certo? Esses elementos de transição, eles podem ser de transição externa ou de transição interna. Quem é elemento de transição externa, tia? São aqueles que estão lá no meio da tabela periódica, naquela parte, naquele degrauzinho da tabela periódica, certo? Que tem como subnível mais energético o subnível D. Já os de transição interna são aquelas duas linhas que estão abaixo da tabela periódica, que são chamados lantanídeos e actinídeos. Eles têm como subnível mais energético o subnível F. Vou mostrar aqui na tabela periódica essa classificação de de elementos representativos e de transição, e mostrando na transição os elementos de transição interna e externa, tá? Então, os elementos representativos, vou tentar aqui grifar, tá, gente? Os elementos representativos são esses aqui, ó. Esses aqui, junto com esses aqui. Esses são os elementos representativos, certo? Os elementos chamados de transição são esses que estão aqui no meio da tabela. Opa, tá muito fininho, né? No meio da tabela periódica, são esses aqui, ó. Esses são os elementos de transição, junto com esses aqui, certo? São os elementos de transição. Aí nós temos os de transição externa, que são esses aqui, certo? Que são esses que estão aqui no meio da tabela, e os de transição interna, que são essas duas linhas que estão abaixo da tabela periódica, tá bom? Que é o que ele fala aqui no livro de vocês, tá? Então, essa é a organização, portanto, da nossa tabela periódica atual. No livro de vocês, agora, vocês vão tentar realizar as atividades do capítulo, tá? Atividades, tarefa, o Max desafio e o você aprendeu. Além, é claro, do nosso jogo rápido, que está aqui na página, deixa eu ver. Que página está o jogo rápido? Tem um jogo rápido ou não tem um jogo rápido? Tem um jogo rápido aqui na página 290 e só, certo? Então, respondam as atividades da unidade 2 que nós finalizamos hoje. Façam um jogo rápido, façam atividades, tarefa, Max desafio e você aprendeu. Ao terminar, vocês me enviam as fotinhas via WhatsApp até a data da nossa próxima aula. Cheirinho no oi. Qualquer dúvida, manda um zap.